Contextualizando, call stack é um mecanismo utilizado pelas linguagens para controlar as chamadas de funções de forma a respeitar os contextos globais e de funções durante a execução de um programa. Complicou? Call stack, como o próprio nome diz, é uma pilha de chamadas. Ela existe em praticamente qualquer execução de programas de computador e tem tudo a ver em como os nossos softwares se comportam em diversos contextos diferentes. Vem entender o que são esses contextos e por que entender a call stack vai mudar a sua visão sobre como debugar melhor os seus códigos. Seja muito bem-vindo, CDF! Call stack é um daqueles termos que vemos praticamente todos os dias, mas geralmente não paramos para analisar mais profundamente. É para isso que o dicionário do programador existe. Em alguns vídeos a gente aborda uma tecnologia, uma ferramenta, mas também precisamos desvendar um simples termo que é do nosso dia a dia, como a call stack. E contamos com a parceria da HostGator para nos ajudar nessa tarefa. Quando indicamos a HostGator, é porque também utilizamos algumas das suas soluções de hospedagem, como o VPS. Nessa é possível configurar o servidor do seu jeitinho, pois além de usar memória DDR4 e armazenamento com SSD, você tem acesso ao root e com excelente custo-benefício. Ainda mais se você utilizar o link que está aqui na descrição do vídeo. Ele te garante um desconto super interessante em qualquer um dos serviços da HostGator. Para começar, stack nada mais é que pilha, um tipo de estrutura de dados utilizado na computação para, sim, empilhar coisas. Pode ser dados, estruturas ou, no nosso caso, chamadas às funções. Ou, para ficar mais bonitinho, empilhar uma sequência de subrotinas que irá desempenhar uma determinada tarefa. É bonito, mas que tal a gente começar dessa vez com um exemplo e depois ir para a explicação mais conceitual? Tcharam! Com esses copos descartáveis, a gente já consegue entender bem o conceito por trás dessa estrutura. Vamos supor que cada copo desse é uma função que chama uma outra função. Cada vez que um copo chama um novo copo, ele precisa entrar na pilha e assim a gente vai criando essa pilha. Quando as chamadas terminam, é preciso liberar essa pilha, que no computador estaria na memória. Para fazer isso, é preciso fazer o caminho reverso. Exatamente, tirando da memória um por um. Quando falamos em pilha, temos que imaginar então essas duas operações básicas que são possíveis nelas, que chamamos de push, adicionar uma camada na pilha, e pop, que seria remover um item da pilha. Nesse caso, só é possível descartar itens da pilha justamente nessa ordem. Nós já explicamos pilha nesse vídeo aqui, onde falamos de estrutura de dados. O que precisamos entender nesse caso específico da call stack é que ela é uma estrutura que armazena informações sobre as subrotinas ativas de um programa no computador. Uma subrotina é uma sequência de instruções de programa que executam uma tarefa específica, empacotada como uma unidade e pode ser usada em programas onde quer que essa tarefa deva ser executada. Nós poderíamos pensar em subrotina como um método ou uma função. O objetivo principal da call stack é manter o controle do ponteiro para o qual cada subrotina ativa deve retornar o controle quando terminar de executar. Isso é essencial e super importante para manter o programa funcionando sem problemas, mas os detalhes dele costumam estar ocultos em linguagens de programação de alto nível, com forte abstração dos detalhes. É mesmo, em linguagens de programação de alto nível, as especificações da call stack geralmente são escondidas do programador. Eles têm acesso apenas a um conjunto de funções e não à memória da pilha em si. Linguagem de montagem, como o Assembly, por exemplo, exige que os programadores se envolvam na manipulação da pilha. Os detalhes reais da pilha em uma linguagem de programação dependem do compilador, do sistema operacional e do conjunto de instruções disponíveis. Que tal ver como isso funciona de forma mais simplificada, onde algumas funções serão chamadas uma dentro da outra? Todas as subrotinas precisam ser empilhadas em ordem de chamada, passando argumentos uma para outra. Vamos então simular um cenário onde temos 4 funções. Na função 1, teremos suas variáveis locais adicionadas na stack, que chamamos de variável 1 e variável 2. No momento em que a função 1 chama a função 2, os parâmetros que ela receber serão adicionados na pilha. Os parâmetros da função entram na pilha na ordem inversa em que estão documentadas. Em seguida, o programa emite uma instrução de chamada indicando qual função deseja iniciar.
Essa call faz duas coisas. Empurra o endereço da próxima instrução, que é o endereço de retorno na pilha. Então, ele modifica o ponteiro de instrução para apontar para o início da função. É com essa informação que será possível posteriormente voltar na pilha. Esse endereço também é conhecido como Instruction Pointer. Feito isso, temos formado o que chamamos de Stack Frame. O mesmo processo é computado para a chamada da função 3, da função 4 e por aí vai. O processo inverso é feito para remover da pilha as chamadas até chegar na função principal. O desenho mais bonitinho de como representar uma call stack é desse jeito. Parece estranho, mas é comum documentar uma pilha onde o topo fica embaixo e a base em cima. Dessa forma, nesse exemplo, temos representados dois stack frames, o que chamou e o que está no controle da pilha no momento. Na imagem, na parte de cima, temos os outros stack frames anteriores. Todo esse conceito pode parecer uma bobeira ou algo que você não precisa saber, mas a grande verdade é que as linguagens mais de alto nível já trabalham na call stack por você. Porém, você precisa entender como a sua linguagem faz isso, justamente para poder tirar o melhor dela. Até porque os computadores têm um limite de memória para fazer esse empilhamento de chamadas. E quando esse limite é excedido, você sabe o que acontece? Eu acho que você sabe. Acontece a tão conhecida Stack Overflow, ou em português, o estouro da pilha. Exatamente, agora você sabe por que o Stack Overflow se chama Stack Overflow. Aliás, uma curiosidade para você ir mais a fundo depois. Você sabia que aplicações 64 bits precisam de 2 a 3 vezes mais espaço disponível em memória para stack em comparação com as 32 bits? Se você já sabia disso e souber explicar aqui nos comentários, a gente vai destacar o seu comentário. Combinado? Claro que nós não podemos terminar esse episódio sem demonstrar com um código a call stack funcionando. Que tal? Olha só esse exemplo utilizando Python. Criamos duas funções, uma chamada adição e outra chamada média. Para calcular a média, é preciso chamar também a função adição. Dessa forma, vemos no próprio VS Code a call stack sendo alimentada durante a soma. Depois que a chamada adição é realizada, ela volta na stack para a média, até que a pilha fique vazia. Simples assim e bem legal, não é mesmo? Agora sim você está sabendo o basicão de como a call stack funciona. Se você aprendeu algo diferente nesse vídeo aqui, não deixe de deixar o seu joinha e nos dizer aqui nos comentários. Isso é muito importante para a gente saber se esse tema te ajudou. Aproveita também para se inscrever no canal, caso você esteja chegando agora no código-fonte. A gente está fazendo uma pilha de inscritos. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que sempre indicamos um outro vídeo depois da vinheta. E geralmente tem a ver com o tema desse vídeo, viu? Tchau, tchau. Tchau! Para continuar nessa pegada, nada melhor que entender melhor como funcionam os compiladores. Por isso, nossa indicação é essa mesmo. Tenho certeza que esse vídeo vai abrir sua mente como esses programinhas especiais que fazem todo o trabalho para que nossos códigos sejam entendidos pelas máquinas. E depois tem um outro vídeo muito legal também sobre como funciona as threads, que tem tudo a ver com call stack também. Depois comenta lá se a gente não estava certo.